Estamos entrando ao vivo para mais uma das nossas meditações na Palavra de Deus. Estamos dando andamento ao estudo do livro de Atos. Hoje a gente vai continuar a terceira viagem missionária de Paulo. Para você que está chegando, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Tanto você que está aqui ao vivo com a gente, quanto você que está assistindo a gravação, seja no Instagram, seja no YouTube. Lembrando que todas as nossas lives acontecem pelo Instagram e depois elas são carregadas lá no YouTube. Se você está vendo pelo YouTube, na próxima oportunidade esteja conosco no Instagram, que vai ser bênção demais. Vamos orar e vamos começar. Senhor, nós apresentamos a Ti esse tempo que nós teremos na Tua presença. Como sempre, é uma alegria estarmos diante do Senhor, meditando na Sua palavra, aprendendo com aquilo que o Senhor deixou para nós. Nós pedimos que a Sua palavra possa nos trazer vida. Nós consagramos este tempo a Ti e declaramos que o Senhor tem liberdade para fazer aquilo que lhe aprouver. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Beleza, pessoal? Sem a gente perder tempo aqui, nós estamos na terceira viagem missionária de Paulo. A gente já viu, olha, deixa eu pegar aqui o mapinha para vocês. Esse é o mapa que vocês vão conseguir ver bem. Na viagem, Paulo já saiu aqui de Antioquia, passou pela região da Galácia, veio parar aqui em Éfeso. De Éfeso, onde ele fica 3 anos, ele vai para Macedônia, desce para Corinto, fica 3 meses em Corinto. É justamente daqui que ele escreve o livro de Romanos. Depois ele planejava já partir daqui e ir direto para a Síria e depois descer para Jerusalém, mas os planos dele são frustrados porque os judeus tinham feito ali uma cilada, armado uma cilada contra a vida de Paulo. Então o que ele faz? Ele volta aqui pela Macedônia, pega um barquinho em Filipos, atraca em Troade. Em Troade, Paulo permanece por 7 dias, nós falamos disso na semana passada. No último dia dele lá, na última noite dele, ele resolve fazer aí uma reunião para partir o pão, e ele começa a ensinar e ele se estende bastante. Quando dá meia-noite, um jovem chamado Eutico adormece na janela, cai do 3º andar, morre. Paulo vai lá, ressuscita Eutico e continua pregando até o meio-dia, ou até o amanhecer. E de lá de Troade, eles então fazem aí o caminho rumo ao sul. Eles descem primeiro para Assos. Assos, gente, que está bem aqui, olha. Então, Troade está aqui em cima, ele desce para cá. Esse trajetinho dá 60 quilômetros, ele vai a pé. Paulo tem muita disposição, né, gente? Vai a pé. Aqui em Assos, ele pega um barquinho e aí ele desce. E aí a gente vai ver Paulo parar na cidade de Mileto. Lá em Mileto, nós estamos... Deixa eu achar Mileto aqui. Mileto aqui. Paulo chama os presbíteros que estavam em Éfeso para Mileto, para ter uma conversa com eles, para dar umas orientações finais antes dele retornar para Jerusalém. E Paulo não quis parar em Éfeso, provavelmente porque ele conhecia muita gente, ele tinha passado 3 anos, como eu falei agora há pouco, e ele queria estar em Jerusalém para a festa de Pentecostes. Então Paulo decide não parar em Éfeso, para em Mileto, chama os presbíteros, e os presbíteros vão até lá. E foi aqui que nós paramos na semana passada. E o que nós vamos ver a partir de hoje, então, está no capítulo 20, Atos 20, nós vamos ler a partir do versículo 18, que é, então, a fala de Paulo, o discurso de Paulo para essa audiência, para esse público cristão. É o único discurso do livro de Atos que é endereçado a um público completamente cristão. E aqui não só cristão, mas líderes também. Então nós podemos extrair várias lições desse discurso de Paulo. E pelo fato de ser um discurso para um público cristão, é a parte que mais lembra também o tema tratado por Paulo nas cartas que ele escreve. Nós vamos ler então a partir do versículo 18. Esse discurso de Paulo, ele pode ser dividido em alguns blocos para a gente facilitar, para facilitar a nossa compreensão. O primeiro bloco do discurso de Paulo, ele vai do 18 até o 21, e Paulo apresenta o seu ministério pessoal lá em Éfeso como um exemplo para aqueles presbíteros. Então os presbíteros têm no ministério de Paulo uma lição a seguir. Então vamos ler aqui, olha, a partir do versículo 18, acompanha comigo, Paulo falando para a igreja, para os líderes, lá de Éfeso. Vocês sabem como me conduzi entre vocês em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na província da Ásia, onde ficava a cidade de Éfeso.
servindo o Senhor com toda a humildade, com lágrimas e com provações que me sobrevieram pelas ciladas dos judeus. Vocês sabem que jamais deixei de anunciar o que fosse proveitoso e de ensinar isso a vocês publicamente e também de casa em casa, testemunhando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, gente, Paulo começa destacando a sua vida pública, o seu testemunho pessoal perante a igreja de Éfeso, perante as pessoas que estavam na cidade de Éfeso. Ele mostra que a vida dele foi uma vida aberta, ele não escondeu nada, ele não omitiu nada. Mesmo com oposição, mesmo com lutas, mesmo com lágrimas, como ele coloca aqui no versículo 19, Paulo está falando que ele não deixou de servir ao Senhor com toda humildade, humildade que é uma característica de quem serve a Deus. Gente, muitas vezes nós vamos passar por dificuldades, muitas vezes vamos ter lutas, inclusive quando nós estivermos realizando a obra de Deus. E quando isso acontece com a gente, como é que nós agimos? A gente se revolta com Deus? Fica irritado? Deus, como é que o Senhor deixou acontecer isso comigo? Eu estou aqui servindo ao Senhor e o Senhor deixou acontecer isso? Gente, quanta tragédia aconteceu na vida de Paulo, quanta luta, quanta dificuldade. E esse homem permaneceu firme. Ele se exultava, se alegrava no Senhor. E assim tem que ser a nossa vida. Porque muitas vezes essas dificuldades são usadas por Deus para nos aperfeiçoar também. É a forma do Senhor de lixar aquelas áreas da nossa vida que ainda estão ásperas, que não foram tratadas ainda pela cruz. É a forma do Senhor de nos amadurecer e até de nos colocar como exemplo para outras pessoas que passarão por dificuldades semelhantes, mas não conhecem Cristo como nós conhecemos. E se não conhecem Cristo, a prova vai ser muito mais difícil, então precisa de alguém, de alguma referência. Então, gente, muitas vezes nós vamos passar por lutas e dificuldades, mesmo cumprindo à risca a vontade de Deus. Paulo estava lá, fazendo a vontade de Deus à risca. Ele era um servo fiel e obediente ao que o Senhor mandava. Mas nem por isso ele deixou de enfrentar prisão, chibatada, pancada. Não foi fácil, não. E, gente, Paulo sabia que o que mais importava era o quê? Era pregar a palavra de Deus. Por isso que Paulo fala aqui, olha, que ele nunca deixou de anunciar o que era mais proveitoso. E mais do que isso, de dar testemunho da sua maneira de viver, do seu, da forma como ele lidava com a situação. Gente, o nosso ensino não pode ser vazio. Nós não podemos falar uma coisa, mas agir de maneira diferente. Nós somos a principal mensagem do Evangelho na vida de muita gente. Tem muitos que não vão ler a Bíblia nenhuma vez na vida. E que a única palavra que vai ser manifesta na vida dessas pessoas somos nós. Nós somos cartas vivas. Então nós temos de ter muito zelo pela vontade de Deus, por cumprir com aquilo que o Senhor estabelece para nós. Amém? Bom, essa foi a primeira parte do discurso de Paulo. Queria dar boas-vindas, chegou mais gente aí, sejam bem-vindos, meus amigos, meus irmãos. Que Deus abençoe. O bispo botou aqui também. Você tem autoridade para falar isso. Amém, bispo. Glória a Deus. Quem sabe um dia a gente compartilha um pouquinho da nossa história aqui no Instagram. Mas o Senhor, Ele é bom o tempo todo. Mesmo com lutas, mesmo com dificuldades, o Senhor continua sendo bom. E nós temos de ser fiéis em tudo. Bom, gente, depois daí nós estamos aqui em Atos capítulo 20, versículo 22 agora. Nós estamos vendo o discurso de Paulo, então, para os presbíteros da igreja de Éfeso. A segunda parte do discurso de Paulo para esses presbíteros foca no que esperava Paulo no futuro, tá? O que aguardava Paulo. Então, vai do versículo 22 até o versículo 27. Paulo fala o seguinte para os presbíteros de Éfeso: E agora, impelido pelo Espírito, eu vou a Jerusalém, não sabendo o que ali vai acontecer, exceto que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que prisões e sofrimentos estão à minha espera. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Uau! Gente, olha que tremendo essa fala de Paulo aqui. A gente vê mais uma vez como o Espírito Santo é quem conduz tudo. O livro de Atos, que muitos chamam de Atos dos Apóstolos, poderia ser facilmente chamado Atos do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que conduz
tudo que está acontecendo nesse livro, nos primeiros anos da igreja primitiva, as primeiras décadas da igreja primitiva. E aqui a gente vê o Espírito Santo impelindo Paulo a ir até Jerusalém, e ele se sentia constrangido a ir para Jerusalém, mesmo sabendo que provações, que prisões, que lutas estavam aguardando. Gente, ele fala, prisões e sofrimentos estão à minha espera. Mas ainda assim, Paulo estava resoluto, decidido em ir até Jerusalém, porque não tinha nada mais valioso para ele do que testemunhar o evangelho da graça que foi dado a ele pessoalmente por Jesus Cristo. E olha que interessante, né? Vamos lá, puxar da cabeça aí de vocês, da nossa conversa de algumas semanas atrás, lá no comecinho, os primeiros capítulos de Atos, a gente falou da conversão de Paulo. E quando Paulo converte, ele fica cego por um tempo, e ele é levado lá para Damasco, e lá em Damasco, Deus aparece para Ananias e fala, Ananias está orando, e Deus fala, Ananias, vai até a rua tal, Paulo está orando, Saulo está orando, você vai colocar a mão, impor, e ele vai recuperar a visão. E Ananias vira e fala, Senhor, esse Paulo é aquele Paulo que persegue os cristãos. Todo mundo escuta falar dos males que esse homem faz. E aí o Senhor vira para Ananias e fala assim, olha, que é para ele ir, porque Saulo era um vaso escolhido por ele mesmo, por Deus, para levar o nome de Deus diante de gentios, diante de reis e diante dos filhos de Israel. E o Senhor fala assim, que ele mostraria para Saulo o quanto importava padecer em nome do Senhor. Você lembra disso? A gente falou sobre isso já tem algumas boas semanas aí. Mas olha que impressionante, nós já vimos parte disso que foi falado por Deus para Ananias se cumprir no livro de Atos. E com a ida dele para Jerusalém, aí que tudo aquilo que ainda não tinha se cumprido vai se cumprir de fato. Paulo, ele vai levar sim o nome de Jesus para reis. Ele vai chegar até Roma preso, justamente por causa dessa ida dele lá para Jerusalém. E ele vai padecer pelo nome de Cristo. Gente, tem alguns inclusive que defendem, que falam aí que a saída de Paulo para Jerusalém, ela não foi acertada. Quando Paulo ouviu do Espírito Santo que prisões o aguardavam, na cabeça de alguns, era o Espírito Santo falando, olha Paulo, não vai para lá não, porque se você for, você vai ser preso. Vamos lá, gente. Segunda viagem missionária de Paulo. Paulo, na segunda viagem, eu tenho até um mapinha aqui para vocês, só que o mapa não está invertido, então acompanha comigo aí. Ó. Paulo sai aqui da Antioquia, ele vem aqui para a região da Galácia, e daqui ele queria ir para a Ásia, mas o Espírito Santo não deixa ele ir para a Ásia. Então ele faz o quê? Vai para o norte. E quando ele vai para cá, o Espírito Santo não deixa que ele venha para essa região também. Ele faz o quê? Vem para Trode. Então veja que na segunda viagem missionária de Paulo, o Espírito Santo o proíbe, o impede por 2 vezes de ir a lugares onde ele queria. Isso está lá em Atos 16. Eu vou ler para vocês rapidinho aqui, olha. Atos 16, versículos 6 e 7. E passando pela Frígia, pela província da Galácia, que é isso aqui, Frígia e Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia, nessa região aqui, ó. E quando chegaram a Mísia, aqui em cima, e tentavam ir para Bitínia, mais acima um pouquinho, mas o Espírito não o permitiu. E aí Paulo vem para Trode. Então, gente, o Espírito Santo já tinha impedido 2 vezes. Se não fosse para Paulo ir para Jerusalém, pode ter certeza que o Espírito Santo tinha impedido também. Tinha colocado algum bloqueio. Mas Paulo estava sensível. O coração de Paulo era um coração obediente, sensível à voz de Deus. Gente, olha que coisa, né? Se você escuta do Espírito Santo, se você for para lá, você vai ser preso e você vai sofrer perseguição. O que você pensa? Então não vou não. Ele não vai não vou não. Isso aí é Deus falando, não vá, meu filho, não vai. Eu quero que você fique bem, fica aqui onde você está, que é mais gostoso, é mais confortável. É o que a gente faria, né? Mas Paulo não faz isso, porque ele sabe que não era com essa intenção que o Espírito Santo estava falando com ele. E ele se sujeitava à vontade de Deus. Talvez o Espírito Santo estivesse já de antemão anunciando o que ia acontecer, para que quando acontecesse ele soubesse que tudo estava na economia de Deus, na vontade de Deus. Então, gente, Paulo, ele vai e olha essa postura de Paulo, isso é impressionante. Olha o que ele fala aqui, olha. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus
para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Lá na frente, quando a gente vai para 2 Timóteo, foi o último livro escrito por Paulo. Ele escreveu para o seu discípulo, para o seu filho Timóteo, seu filho espiritual. Quando Paulo escreve 2 Timóteo, Paulo já tinha sido preso em Roma. Logo depois que ele vai para Jerusalém, ele vai para Roma preso. Ele já tinha sido solto e já tinha sido preso novamente. Ele estava na sua segunda prisão em Roma. E esse livro ele foi escrito um pouquinho antes do martírio de Paulo. No último capítulo do último livro escrito por Paulo, Paulo vira para Timóteo e fala: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Aquilo que Paulo desejava tanto e falou para os presbíteros de Éfeso, que a vida dele não era preciosa, o que importava para ele era o quê? Completar a carreira. Ele chega lá na frente e ele pode falar com toda a convicção: agora sim eu completei a minha carreira. Agora sim eu combati o bom combate. Agora sim eu guardei a fé e a coroa da justiça me está guardada. Isso é muito lindo, gente. É muito precioso isso. E que nós possamos ser assim também. Não importa o que o Senhor nos pedir, ainda que custe muito, que nós possamos falar: eu vou fazer porque o que mais importa para mim é completar minha carreira. Ainda que essa carreira seja doída, seja sofrida, seja difícil. Para a gente poder chegar no final e falar o mesmo que Paulo falou lá em 2 Timóteo. E aí Paulo prossegue o seu discurso para os presbíteros lá de Éfeso e ele fala o seguinte, versículo 25 agora: e agora eu sei que todos vocês, em cujo meio passei pregando o reino, não mais verão meu rosto. Ou seja, Paulo já sabia que era a última vez que ele estava se encontrando com os presbíteros de Éfeso. Portanto, no dia de hoje eu testifico diante de vocês que estou limpo do sangue de vocês, porque jamais deixei de anunciar todo o plano de Deus. Paulo não se ateve a anunciar apenas o que era fácil, apenas aquelas partes da palavra de Deus que não geram desconforto, que não causam incômodo, que não geram reclamação das pessoas, que não iam chamá-lo de intolerante, de homofóbico, de desrespeitoso, nada disso. Paulo falou todo o plano de Deus. Ele pregou toda a palavra de Deus. Ele não aliviou em nada, gente, em nada. Ele falou tudo aquilo que deveria ser falado. E ele fala isso, e porque ele fala tudo aquilo que ele deveria pregar, tudo aquilo que estava na palavra de Deus, ele pôde virar e falar: olha, a partir de agora, eu estou livre da responsabilidade, do sangue de vocês. Eu estou livre, eu estou limpo do sangue de todos, justamente porque ele anunciou toda a palavra de Deus. Gente, de onde é que ele tirou essa parte, eu estou limpo do sangue de vocês? Provavelmente ele tirou lá do profeta Ezequiel. Eu vou ler para vocês um trechinho lá de Ezequiel, em que o Senhor está falando com o seu povo, com os líderes de Israel. Olha que forte isso, presta atenção. Quando eu disser ao ímpio, aqui é o Senhor falando, hein? Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, e tu, aí está falando assim, tu, líder de Israel, tu, profeta do Altíssimo, não for para esse ímpio, e não avisar, nem falares para avisar o ímpio acerca do seu mau caminho, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua iniquidade. Mas o seu sangue, da tua mão, eu requererei. Ou seja, se você, profeta de Deus, vaso de Deus, não for lá e avisar para ele está no caminho errado, ele vai morrer. E ele vai morrer na sua iniquidade. Então ele vai colher aquilo que ele plantou. Mas você, homem de Deus, que não falou, eu vou requerer o sangue dele de você. É isso que Deus está falando aqui. E ele continua: mas se avisares ao ímpio, e ele não se converter da sua impiedade, do seu mau caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça e cometer iniquidade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá. Porque tu não avistaste, no seu pecado morrerá. E a sua justiça que tiver praticado não será lembrada, mas o seu sangue da tua mão eu requererei. Gente, isso é muito sério. Isso é muito sério. Nós, e agora principalmente para aqueles que ocupam uma posição em que você tenha a necessidade de pregar o evangelho, aqueles que são líderes, pastores, presbíteros, enfim, aqueles que são atalaias de Deus,
nós temos de falar aquilo que é comandado por Deus. Porque se nós nos calarmos, se nós nos omitirmos, o sangue dessas pessoas vai para a nossa conta. É isso que o Senhor falou aqui por meio de Ezequiel. Beleza, Paulo está falando isso lá para os seus amados presbíteros da igreja de Éfeso. E aí ele vai para a terceira parte do seu discurso, que está aqui nos versículos 28 a 31. Agora Paulo passa a advertir os presbíteros de Éfeso acerca das heresias que iriam se levantar na igreja depois que Paulo saísse de lá, né, no tempo futuro. E aí Paulo vira e fala: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho no qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorearem a igreja de Deus. A igreja era de Paulo? Era dos bispos? Era de algum líder? Não. A igreja é de Deus. Somos corpo, todos são corpo, e o Senhor só tem um cabeça, o Senhor Jesus Cristo. Tem gente que acha que é o dono da igreja, mas a igreja só tem um dono, Jesus. E aí ele continua: a qual ele comprou com seu próprio sangue. Só Jesus comprou a igreja com seu sangue. Só Jesus. Ninguém aqui comprou a igreja com sangue nenhum, além de Jesus. Eu sei que depois da minha partida aparecerão no meio de vocês lobos vorazes que não pouparão o rebanho, e que até mesmo entre vocês, presbíteros, se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás de si. Portanto, vigiem, lembrando que durante 3 anos, noite e dia, não cessei de amoestar com lágrimas cada um de vocês. Então Paulo está falando que naquela igreja se levantariam pessoas, lobos vorazes, para atrair o rebanho, não para Cristo, mas para si próprio, para proveito pessoal. Inclusive, no meio daqueles líderes, alguns se levantariam. E a admoestação de Paulo estava muito acertada. Lá em 1 Timóteo, Timóteo, inclusive, foi deixado lá em Éfeso para continuar pastoreando a igreja depois que Paulo sai. E aí, quando Paulo manda a carta para Timóteo, ele está falando da igreja, muitas advertências de Paulo são endereçadas justamente à igreja de Éfeso. E olha o que Paulo fala para Timóteo cerca de 10 anos depois desse encontro com os presbíteros. Olha só, lá em 1 Timóteo, olha o que estava acontecendo na igreja de Éfeso. De 1 Timóteo, capítulo 1 a 3. Paulo, apóstolo de Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador, e Jesus Cristo, esperança nossa, Timóteo, verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, de Cristo Jesus, nosso Senhor. Como te roguei quando parti para a Macedônia que ficasse em Éfeso, para advertires alguns que não ensinem outra doutrina. Aí lá no versículo 19. Conservando a fé e a boa consciência, a qual alguns, rejeitando, fizeram naufrágio na fé. Entre esses foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. No capítulo 12, 17, olha o que ele fala. E a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais Himeneu e Fileto, os quais desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. Então veja que Paulo está falando para Timóteo, lá 10 anos depois, que aquilo que ele tinha antecipado lá em Mileto com os presbíteros estava acontecendo, de fato. E infelizmente, isso acontece nos dias de hoje também. Quantos têm se levantado para enganar o povo de Deus? E para atrair a glória não para Cristo, mas para si próprio, para proveito pessoal, né? Então, gente, a Bíblia é extremamente atual, né? Esse negócio de vamos atualizar a Bíblia, isso não é coisa de Deus, tá? Não é coisa de Deus. A palavra de Deus é imutável. Deus não muda, não precisa evoluir, não precisa atualizar a palavra de Deus. Porque o Senhor é o mesmo, ontem, hoje e sempre. A sua ordem, o seu comando não muda antes e hoje. Aqueles comandos de Deus que são baseados na sua natureza não mudam, gente. Porque a natureza do Senhor não muda. Amém? Aí se você estiver pensando, mas e aquelas normas alimentares não mudaram? Mudaram, mas ali não eram relacionadas à natureza de Deus. Eram normas cerimoniais com uma finalidade específica para aquele tempo. E a finalidade era apontar para Cristo. Quando foram cumpridas em Cristo, elas param de valer. Se você quiser depois entrar um pouquinho mais a fundo nesse tema, eu vou convidar vocês para assistir uma das nossas lives, das primeiras lives, foi feita no ano passado. A gente falou sobre a diferença, sobre quais leis do Antigo Testamento permanecem válidas até os dias de hoje. Então você pode ir lá no YouTube, procura essa live, é fácil de achar. Se você tiver dificuldade, me manda uma mensagem aqui no Instagram ou lá pelo YouTube e eu mando para você o link. Beleza? Bom, vamos para a última parte aqui do discurso de Paulo para a igreja de Éfeso. Quarta parte, então, está no versículo 32 ao versículo 35. E Paulo, então, começa a encorajar aqueles presbíteros sobre a atitude correta, especialmente aqui
quanto a bens materiais. Então Paulo começa: agora, pois, eu os entrego, olha isso aqui, gente, eu os entrego aos cuidados de Deus e à palavra de sua graça, que tem poder para edificá-los e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem roupas, vocês mesmos sabem que essas minhas mãos serviram para o que era necessário a mim e aos que estavam comigo. Eu gosto muito dessa frase de Paulo, olha, eu os entrego aos cuidados de Deus e eu os entrego à palavra da sua graça. Gente, Paulo estava entregando àqueles homens a palavra de Deus. Por quê? Porque a melhor forma da gente estar protegido dos enganos do mundo, das ciladas de Satanás, é quando nós estamos andando debaixo da palavra de Deus. Lá no Salmo 119, depois você pode fazer uma leiturinha dele antes de você dormir, um salmo curtinho. O salmista fala: lâmpada para os meus pés é a sua palavra e luz para o meu caminho. Então a palavra do Senhor é lâmpada, que ilumina o nosso caminho, que nos impede de tropeçar, de cairmos, de nos desviarmos pelo mau caminho, né? E Paulo está falando justamente isso. É por isso que Paulo entregou aqueles homens para a palavra de Deus. Olha que coisa preciosa, gente. Eu espero que vocês sejam entregues também à palavra de Deus. Estejam debaixo da palavra de Deus. Aí Lulu botou, ó, curtíssimo, exatamente. Lulu é bem curtinho, né? Fazer uma leiturinha dele aí antes de dormir, toda noite, até decorar esse salmo, beleza? Combinado? Bom, gente, e aí Paulo continua. Ele fala que não cobiçou de ninguém prata, ouro, roupa. Fala da necessidade de trabalhar para se sustentar. Nós já falamos aqui que Paulo trabalhava com couro. Então, em algumas ocasiões, a gente vê Paulo falando que ele mesmo se sustentou, ele trabalhou com as próprias mãos para manter o seu ministério, para que não fosse pesado às igrejas. Apesar que isso não era algo necessário. Deixando muito claro aqui, tá? Que a palavra fala que o trabalhador é digno do seu trabalho. Então, um líder na igreja, ele é digno de receber. Porque se ele está dando o alimento espiritual, nada mais justo do que ele receber o alimento físico das ovelhas também. Tá? A gente vai lá para 1 Timóteo, Paulo fala isso para Timóteo. Ele fala assim, ó, porque diz a Escritura, não ligarás a boca ao boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. E Paulo encerra sua fala falando assim, olha, em tudo tenho mostrado... que já fala, né, depois... Em tudo tenho mostrado a vocês, trabalhando assim, que é preciso socorrer os necessitados e lembrar das palavras do próprio Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Então Paulo termina justamente falando isso, né? Só para voltar aqui, quando fala não ligarás a boca ao boi que debulha, é justamente a ideia de que você não pode. O boi está lá trabalhando, está lá puxando um arado, algo assim. Não podia fechar a boca do boi para que ele fosse impedido de, no meio do trabalho, abaixar para comer, porque ele está trabalhando. Então é justo que no meio do caminho, se ele tivesse fome, ele comesse, para ter mais energia. Mas quando Deus dá essa ordem para o seu povo, ele não estava preocupado com o boi, ele estava preocupado com nós, ele estava transmitindo para nós um princípio, que nós também devemos deixar com que aquele que trabalhe receba o seu mantimento. Isso é digno, isso é necessário. Amém? Bom, gente, essa fala de Paulo aqui, olha, em tudo tenho mostrado a vocês que trabalhando assim é preciso socorrer os necessitados, lembrar das palavras do próprio Jesus, mais bem-aventurado é dar do que receber. Essa fala de Jesus não está registrada em nenhum dos 4 evangelhos, mas se está aqui na palavra de Deus, nós sabemos que Jesus em algum momento da sua vida falou isso aqui, tá? Porque a palavra de Deus é verdadeira. É possível que isso tenha sido passado de um para o outro, aí por tradição oral. Eu quero lembrar vocês que muitos dos apóstolos encontraram pessoalmente com Paulo. Então, Paulo deve ter ouvido muita coisa que Jesus falou também da boca dos apóstolos, diretamente. E a gente sabe que nem tudo que Jesus fez foi parar nos livros, não foi parar nos evangelhos. Aliás, pouquíssima coisa foi registrada nos evangelhos. O próprio apóstolo João fala que se fosse escrever tudo que Jesus fez, ao entender dele, não caberia em todos os livros do mundo. Então, tem muita coisa que foi ensinada por Jesus aos seus apóstolos e que não foram registradas, infelizmente. Mas aquilo que era necessário chegou até nós. Nós podemos ter certeza disso. Tudo que era necessário para que nós tivéssemos uma vida plena, para que tivéssemos salvação em Cristo Jesus, chegou até nós. Não tenha dúvida disso. Amém? Então, depois disso, Paulo se despede, ele abraça os seus companheiros, porque os seus companheiros choram ali porque escutam que Paulo não voltaria a vê-lo. E aí nós vamos então para o finalzinho
versículo 36, tendo dito isso, ajoelhando-se, Paulo orou com todos eles. Então, houve grande pranto entre todos, e abraçando Paulo, beijavam, entristecidos especialmente pela palavra que ele tinha dito, que não mais veriam seu rosto. E eles o acompanharam até o navio. Gente, de lá, Paulo vai pegar o navio, então, e ele vai partir de Mileto até a cidade aqui de Tiro, tá? Tiro aqui, depois ele vai descer para a cidade da Cesareia e ele vai chegar finalmente a Jerusalém. Nós vamos deixar para falar do tempo dele em Tiro e na Cesareia na semana que vem, porque senão a gente vai avançar na nossa hora aqui. E isso está no capítulo 21. Então, semana que vem nós vamos iniciar a partir do capítulo 21 de Atos. Eu sugiro que você já leia o capítulo 21, para que você tenha um entendimento melhor daquilo que nós vamos falar. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado pelos nossos ensinamentos de hoje. Deus, que nós possamos nos alimentar dessa palavra, meu Deus, e que ela se torne viva em nosso coração, meu Pai. Que nós possamos viver o Evangelho, não apenas pregar, mas viver, assim como Paulo fez, assim como Paulo ensinou aos presbíteros, que nós possamos aprender essas lições também, meu Pai. Que nós possamos aprender, meu Deus, que nós devemos trabalhar, que nós devemos nos esforçar, para que nós possamos nos sustentar também, meu Deus. Que nós possamos aprender os princípios que o Senhor tem transmitido por meio da sua palavra, meu Pai. Nós oramos assim e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bênção, que Deus seja com cada um que aqui está. Semana que vem eu espero vocês por aqui também, galera. Obrigado pela presença de todos. Que Deus abençoe a vida de vocês, a semana de vocês. O finalzinho de semana, né? E a gente se vê então na quinta-feira que vem, tá bom? Beijo no coração e até lá.